Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes nele, que é a rocha. Amém? Queridos, eu acredito que vocês já tenham escutado ou visto uma notícia de que fomos convocados para um jejum no próximo domingo. E eu pergunto para você, faço essa pergunta para mim também: nós vamos jejuar no próximo domingo? Podemos jejuar? Devemos jejuar? Né? Eu acredito que sim, irmãos, que nós devemos e nós podemos jejuar. Não existe contraindicação para o jejum, a não ser para aquelas pessoas que têm restrição médica quanto a isso, né? Mas a pergunta que eu faço é: por qual motivo nós vamos jejuar? Nós vamos jejuar por um motivo que nos está sendo apresentado? Isso é um motivo justo para que nós vamos afligir o nosso corpo? Eu acredito no jejum, irmãos, que traz arrependimento, que traz consciência do pecado. Eu acredito no jejum que traz, que nos coloca como intercessores por uma pessoa, ou por uma nação, ou por uma questão espiritual. Eu acredito no jejum que nos traz intimidade, ou mais intimidade com o nosso Deus, né? Mas eu acredito no jejum que ele seja bíblico, e não no jejum que está sendo apresentado para nós, que seria o jejum para acabar com uma pandemia, né? Irmãos, pensando na questão de como que surgiu ou de onde vem, né? Qual que é a origem dessa pandemia, né? Se isso é um decreto de Deus, né? Os decretos de Deus, se nós olharmos na palavra, eles têm início, eles têm um meio e eles têm um fim. E eu de forma nenhuma vou querer entrar numa briga com Deus, né? Eu vou clamar a Ele para que o plano dele, para que o propósito dele venha se cumprir, né? Mas de forma nenhuma eu vou querer entrar numa briga com o Senhor. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que existem vários decretos de Deus, né, que Ele estabeleceu. E se esse for mais um decreto dele, né? Nós vemos, e vocês se lembram bem lá de José, o sonho do faraó que o tirou da cadeia, e Deus deu a José a revelação daquele sonho, né, que viriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? E José foi colocado como o primeiro abaixo de Faraó, ou seja, uma pessoa que tinha autoridade, né? O cargo que foi dado a ele foi um cargo de autoridade. Ele poderia ter feito o que ele quisesse. Ele poderia ter feito com o povo assim: ó, vocês vão abandonar todos esses deuses e vocês vão adorar somente a um Deus, né? E vocês vão fazer um jejum durante esse tempo, ou durante um tempo determinado. Mas ele não fez isso. O que José fez foi administrar a situação, né? Então eu acredito, meus irmãos, que nós podemos jejuar. Eu tenho jejuado e nós devemos jejuar, sim, mas não pelo motivo que está sendo apresentado, né? Mas por um motivo que seja bíblico. E eu queria apresentar para vocês aqui um motivo que eu acredito que seja bíblico, que está lá em Isaías 58, e interessante que o título desse trecho de Isaías 58 é exatamente isso: observância devida do jejum. E no capítulo 58, a partir do versículo 3, diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo perguntando para Deus: por que nós estamos jejuando se o Senhor não está nos atendendo? Por que afligimos as nossas almas e tu não o levas em conta? E aí vem a resposta de Deus a partir do versículo 3 mesmo: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses,
e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Né? O povo, Deus está respondendo que o povo estava jejuando para cuidar dos seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados com o interesse de Deus e nem estavam preocupados com o interesse do seu próximo, mas eles estavam preocupados com o próprio interesse, né? Com o próprio estômago, com a própria comida, com o próprio salário. Estavam preocupados com a sua própria empresa, com a garantia do seu próprio futuro, né? 4. Eis que jejuais para contendas e rixas. Olha só que interessante. Vocês estão querendo jejuar para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Né? Contendas e rixas. Vocês estão querendo jejuar para provar que vocês estão certos e eles estão errados. Vocês estão querendo jejuar para mostrar que o canal que você assiste é o canal correto, que te dá as informações corretas, para provar que nós estamos certos, né? Jejuar para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Dessa maneira que nós estamos querendo jejuar, ou que as pessoas estão querendo jejuar, dessa maneira não serão ouvidos. Nós não seremos ouvidos. Em vão nós vamos jejuar. Porque a voz do alto não será ouvida. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? E aqui Deus começa a definir, começa a declarar para o povo qual o jejum que ele escolheu para o povo. Que soltes as ligaduras da impiedade, né? Que solte as amarras daquilo que é ímpio, né? Aquilo que está nos prendendo ou prendendo o indivíduo, aquilo que é ímpio, né? Ou a outra tradução vai dizer aqueles que estão presos injustamente. Esse é o motivo correto para que vocês devam jejuar, pelo que vocês devam jejuar, né? Para que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, né? Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, né? O livrar da opressão os oprimidos, né? Livrar da servidão aqueles que estão escravos, né? Esse é o motivo certo que devemos jejuar. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só que interessante, irmãos. Jejuar para que repartamos o nosso pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Esse deve ser o motivo principal que nós devemos jejuar e afligir o nosso corpo, né? Olha só que interessante, não nos escondermos do nosso semelhante. Eu sei que nesse tempo de confinamento, nós somos obrigados a nos esconder do nosso semelhante, né? E olha o que acontece se nós buscarmos esse tipo de jejum. Então, versículo 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, esses, irmãos, são os motivos pelo qual nós devemos jejuar, né? Para desatarmos das
correntes da impiedade, para soltarmos das ataduras da servidão, para deixarmos livres aqueles que estão oprimidos por todo tipo e espécie de jugo, né? Para repartir o nosso pão com o faminto, para recolher os pobres e os desabrigados, né? E quando virmos alguém sem roupa, que nós não nos escondamos do nosso semelhante. Então, por esse motivo, sim, nós devemos jejuar. Não jejuar pelo motivo de acabar com a pandemia. Essa é a minha visão, irmãos, né? Mas se nós devemos jejuar, que nós vamos jejuar pelo motivo bíblico, pelo motivo correto, né? Para que as pessoas se arrependam, para que nós possamos olhar para o nosso próximo de uma maneira diferente. Intenção, amor, irmãos, sem atitude não resolve nada, não vale nada. Precisamos ter atitude, né? Então, concordo que nós podemos e devemos jejuar, mas pelo motivo certo. E eu queria aproveitar, fazer uma ligação desse texto com um outro texto aqui, e aqui eu falo um pouquinho mais sobre como acolher essas pessoas, né? No versículo 8 de Marcos, a partir do capítulo 1 até o 9, nós vemos aqui uma multiplicação de alimentos por parte do Senhor Jesus. Nós vemos aqui um milagre de Deus por parte do Senhor, né? E o texto começa a dizer: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartido entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Irmãos, Jesus os despediu de barriga cheia. Jesus os despediu alimentados. Irmãos, eu vejo que o grande problema do confinamento, do isolamento, o grande perigo é que o confinamento ele vai fazer com que nós nos fechamos em nós mesmos, né? Que nós vamos nos preocupar com os nossos problemas, com as nossas contas. É claro que isso é inerente ao ser humano, né? Nós temos instintos de proteção individual, mas nós temos o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que multiplicou e alimentou 4.000 homens, né? Então, que nós não venhamos a nos fechar em nós mesmos, né? A ponto de servir ao nosso próprio egoísmo, quando exatamente é o contrário. Servir nos livra do egocentrismo, do egoísmo. Servir ao próximo nos livra dos pensamentos individuais, individualistas,
né? Então, mesmo estando confinados, nós podemos pensar no nosso próximo. E nós sabemos, e eu estive a ponto de falar sobre esse tema há uns dias atrás, mas eu fiquei preocupado qual que seria a reação, porque esses temas eles provocam um certo desconforto, né? Porque mexem com a gente, né? E eu recebi no mesmo dia que eu estava pensando sobre isso, um áudio de um pastor em Sabinópolis falando dos problemas que eles podem vir e que eles já estavam enfrentando por escassez, né? E essa questão alimentar, ela vai acontecer quando o país começar a atravessar o problema financeiro. Isso vai acontecer, né? Vão surgir mais pessoas batendo na nossa porta. Irmãos, eu não sei a realidade de vocês, principalmente aqueles que moram em apartamento, mas aqui no Itapuã eu nunca vi um lugar para pessoas baterem na porta da gente pedindo o que comer. Eu nunca vi. Lá no Betânia, quando eu morava no Betânia, era raro alguém bater na minha porta pedindo comida. Mas aqui no Itapuã, assim, é impressionante. E o que nós vamos fazer? Nós vamos despedi-los com fome. Nós vamos despedi-los, né? E o interessante é que nunca é a mesma pessoa, irmãos. Porque se fosse a mesma pessoa, a gente criava um relacionamento, né? E a gente tentava apoiar essas famílias, esses casais ou às vezes pessoas sozinhas, né? De alguma forma. Mas sempre são pessoas diferentes, incrível. Sempre são pessoas diferentes. No início eu tinha medo de abrir a porta para as pessoas, mas depois eu ouvi que não, né? Que eu não precisava temer, que eu podia atender elas lá, né? E quando surgir essa situação com você, pergunte o nome da pessoa, né? Como que ela se chama, né? E fala aquilo que você pode ajudá-la e apoiá-la, né? Então, irmãos, não vamos nos fechar em nós mesmos. Vamos crer que Deus pode nos usar nessa situação, porque o abençoado vai ser você. Sou eu que sou abençoado. A alegria que dá no nosso coração de poder servir uma pessoa com tão pouco daquilo que nós temos muito dentro da nossa casa, graças a Deus. Não estou falando que você vai ter que sair pela rua fora agora dando comida para todo mundo, não, né? Infelizmente nós estamos no mundo e existem pessoas que se aproveitam de situações, mas eu estou falando para você ter um coração sensível, ter um coração sensível a uma oportunidade que o Espírito Santo possa vir te dar. E se você tem o desejo de servir, né, nessa área, não endureça o seu coração, não tenha medo, né, mas abra o seu coração para essa realidade e para outras realidades que virão. Nós sabemos que nós temos uma comunidade de fé que abençoa. Continue, irmãos. Mas eu estou falando de uma realidade diferente que vai surgir daqui para frente, né? Que Deus possa abrir a nossa mente, nos dar um coração sensível, que esse tempo de jejum sirva para isso também, para que o nosso coração esteja mais sensível às necessidades do nosso próximo, né? E que nós não venhamos a julgar tudo nas costas do governo. Jesus aqui, ele não falou, liga para o número da assistente social, procura um assistente social, procura o governo, procura o Bolsa Família, procura. Existem situações, sim, que nós devemos fazer isso, mas vão existir momentos em que Deus ele vai nos desafiar, né?
a sermos sensíveis. E que neste momento nós possamos estar preparados para não fecharmos em nós mesmos, mas mantermos o amor de Deus, mantemos o amor pelo nosso Deus e manter o amor pelo nosso próximo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue te fortalecendo nesses tempos difíceis, com esperança, com fé e com amor, sendo que o amor é o maior de todos. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos vocês.